Amém? Glória a Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Eu sou o diácono Hugo, sou o diácono da Assembleia de Deus, Ministério Cristo é Vida, de Mar de Espanha, Minas Gerais. E hoje eu estou aqui para postar mais um vídeo no canal falando da Palavra de Deus, falando da Palavra do Senhor. Vamos falar um pouco da Palavra do Senhor, vamos apresentar uma palavra que Deus colocou no meu coração para estar dividindo com vocês nessa noite, hoje para mim é noite de quinta-feira, para que Deus possa abençoar a sua vida, para que Deus possa tocar seu coração, para que Deus possa transformar vidas através dessa palavra. A palavra que se encontra no livro de Jonas, capítulo 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente, com isso se enfureceu. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi para isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, que promete castigar, mas depois te arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que vender. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para esta fúria? Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas a quase ponto de ele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Ele: Sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não a tenha plantado, nem a feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria ter eu pena dessa grande cidade? A palavra, ela fala clara e diretamente da misericórdia de Deus para com aquele que se arrepende. Ali o profeta Jonas, ele foi chamado por Deus para levar uma mensagem de destruição até aquela cidade. E ali ele tentou fugir. Ele tentou fugir para Tarsis e entrou num barco. E ali se abateu uma tempestade, ele foi jogado ao mar. Então ele ficou 3 dias no ventre de uma baleia. E depois de passar essa dificuldade, ele foi cumprir a vontade de Deus. Nós observamos nossos dias irmãos e irmãs que têm chamado para fazer a palavra de Deus, para trazer a palavra de Deus, para falar desse amor, para transmitir essa palavra através dos dons que Deus nos dá, daquilo que Deus quer para nossas vidas. Nós vemos pessoas fugindo dessa palavra, desse dom, fugindo desse chamado, fugindo da vontade de Deus. E muitas das vezes tem que passear de baleia para aprender. É o que acontece. Mas assim como Jonas,
cumpriu a vontade de Deus e falou ao povo de Nínive sobre a destruição que se viria pela cidade através de seus pecados. E a cidade se arrependeu. Abandonou seus maus caminhos. E Deus se arrependeu de destruí-los e não os destruiu. E isso irou a Jonas. Ele ficou irado, a ponto de querer morrer, falando para Deus: está vendo, Deus? Por isso que eu fugi. Porque eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, que promete castigar, mas depois te arrepende. Aí eu pergunto a você que está assistindo esse vídeo, eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, que já é evangélico, que já é crente, eu pergunto a você: o amor de Deus pode ser medido? O amor de Deus pode ser colocado em algum lugar? Há alguma medida para o amor do nosso Senhor Jesus Cristo? Para o amor de Deus? Deus é tão misericordioso que se arrependeu do mal que faria aquele povo, da destruição que viria sobre aquele povo. Mas Deus se arrependeu depois de ver que eles se arrependeram e se converteram dos seus maus caminhos. É necessário não somente o arrependimento, como uma conversão real. A conversão significa virar, mudar o caminho, converter-se, mudar-se de caminho. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas falhas, isso não significa que nós não iremos mais cometer erros, mas isso significa que nós tomamos consciência de que somos fracos e falhos e que precisamos o tempo todo da misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Isso é o que acontece. Quando isso acontece, nós nos convertemos de verdade. Nós tomamos a decisão sincera e real de nos converter dos nossos maus caminhos, de abandonar as práticas que nos afastam da palavra de Deus, nos afastam da presença de Deus, e tomamos um novo caminho junto a Deus. E quando isso acontece, Deus nos recebe como filhos e nos salva e nos entrega a maior bênção e única bênção a qual nós deveríamos realmente nos preocupar, que é a salvação da nossa vida, que é a salvação da nossa alma, que é a vida eterna. E Deus usa com Jonas um pequeno exemplo. Ele sai, se assenta num lugar da cidade, constrói para ele um abrigo, e ali ele simplesmente adormece, e ele simplesmente, Deus faz crescer uma árvore. E essa árvore dá sombra para ele. E ele se apega à árvore. Na outra noite, Deus manda uma lagarta destruir a árvore, comer a árvore. E a árvore morre, seca. E ali, quando vem pela manhã e o sol, que Deus manda um vento oriental, um vento oriental muito quente, e o sol queima a cabeça dele a ponto dele quase desmaiar. Ali ele
queria morrer. Ele se toma de uma piedade tão grande em relação àquela planta que ele não plantou, que ele não colheu. E Deus questiona: se você não plantou e não colheu, e teve misericórdia de uma planta, por que eu não teria misericórdia de mais de 120 mil pessoas que se arrependeram e se converteram dos seus maus caminhos? Aí eu pergunto, hoje vemos nas igrejas o julgamento. Há entre nós, cristãos evangélicos, o julgamento. Muitos de nós querem que a pessoa entre na casa de Deus e não cometa mais nenhum erro. Acerte tudo. Viva na presença de Deus como Deus quer, como manda a Bíblia. Seja um imitador de Cristo, mas sem a possibilidade de cometer falhas. E quando cometemos uma falha, simplesmente a pessoa não tem um entendimento que aquela pessoa pode precisar de ajuda, que aquela pessoa temos que agir com misericórdia com ela. E simplesmente quer abandonar, quer destruir, quer expulsar da igreja. Isso é o pensamento humano sobre o erro, sobre a falha, sobre aquilo que vem sobre a vida do outro. Mas essa palavra, ela chama meu coração à misericórdia, que nós temos que ter, como Jonas teve com aquela planta. Nós temos que ter a misericórdia sobre aqueles que estão convertendo-se dos seus maus caminhos, como aqueles que estão se arrependendo, como aqueles que ainda vão vir a se arrepender. Nós temos que vir aceitar o erro do outro, aceitar a falha do outro. Nós temos que aprender a viver com as dificuldades e limitações do nosso irmão. Jesus, ele veio e simplesmente nos ensina a amar uns aos outros, aceitar a dificuldade do outro, aceitar a falha do outro. Para isso que Jesus veio. É por isso que nós devemos lutar dentro do Evangelho. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Eu sou o Diácono Hugo. Eu quero pedir para você deixar o like nesse vídeo. Se não for inscrito, se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Vamos disseminar a palavra de Deus. Vamos falar de Deus. Vamos falar do amor de Jesus Cristo pelo povo. Do amor de Jesus Cristo por nossas vidas. Vamos falar desse Deus. Eu vou estar deixando na descrição meus contatos. Se você é de alguma igreja e quiser nos fazer um convite, nós vamos com o maior prazer. E eu quero pedir a você que esteja em oração pela minha vida, assim como eu vou estar em oração por todas as pessoas que vão ver esse vídeo. Não conheço, não sei quem é, mas vou entrar em oração pela vida de todos a qual esse vídeo alcançar. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.